Não tem jeito. Tema de redação é dia a dia, é cotidiano. E a prova disso é o tema, a frase temática, o comando do vestibular UESB 2024. Eu sou o professor Lego Fontes e vou trazer um breve comentário acerca dessa temática que tratou da alimentação saudável no Brasil. Caminhos, possibilidades e reflexos. Guerreiros, olha só. Um tema cuja abordagem é bem importante, não apenas da redação em si, que é o nosso objeto de análise, mas para as nossas vidas. Afinal de contas, a alimentação saudável é fundamental para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Mas falando do tema da redação, que trouxe esse comando e que trazia algumas palavras-chave importantes para que a gente tratasse ao longo do texto, primeiro, entendendo que o núcleo temático é alimentação saudável, ou seja, esse núcleo temático deveria estar presente em todas as partes do texto, isso é bem importante ressaltar, lembrando que não é exatamente o termo alimentação saudável, mas qualquer relação sinonímica que pudesse trazer, do ponto de vista semântico, algo que fosse concernente a esse termo, né? a essa ideia. Alimentação saudável, alimentos salutares, a ideia de bem-estar. Então, tudo isso faz com que o candidato pudesse demonstrar para o avaliador não apenas o entendimento do tema, mas uma coerência global. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a ideia de caminhos, possibilidades e reflexos. É importante que se diga que, para que você entenda o funcionamento da frase temática, antes é necessário uma análise dos textos de apoio, dos quais o texto 1 falava da desigualdade de acesso a alimentos saudáveis, né, por conta da desigualdade social, que é algo inerente ao Brasil, afinal de contas estamos aí entre os 10 países mais desiguais do mundo, e em todos os aspectos, vale dizer. Temos também o texto 2, que tratava a respeito da falta de educação / informação acerca da alimentação saudável, o que é muito comum, infelizmente, ainda no Brasil, já que dentro da base escolar não somos educados, né, ou somos pouco educados em poucos lugares a buscar essa prática saudável. E o texto 3 falando da diferença, né, nutricional entre alimentos in natura e alimentos industrializados, alimentos processados. Bom, diante disso, nós podemos pensar na ideia de caminhos e possibilidades, buscando a ideia da reflexão de como reverter o cenário que foi problematizado dentro dos textos de apoio, sobretudo a falta de informação, a falta do aspecto educacional e também da desigualdade social, para acessar esses alimentos chamados in natura. Esse é um primeiro ponto. Também a ideia de reflexos, né, buscando a ideia de causa e efeito, afinal de contas já entendemos o processo causal, né, de que as pessoas por vezes não apenas não têm acesso, mas não buscam alimentação saudável, e a ideia de reflexo, os efeitos que isso pode causar. Nós sabemos que uma alimentação ruim, ela pode causar uma série de efeitos, sobretudo na saúde, e que, é claro, uma população adoecida, isso reflete também na cadeia produtiva, ou seja, o país arrecada menos com pessoas adoecidas, né? Então, esse também é um ponto a ser abordado. Sobre repertórios, eu pensei em diversos, então você que me segue no Instagram, dê uma olhadinha lá no meu perfil, lá no feed, eu publiquei um repertório baseado no filme Professor Aloprado, né, dirigido e protagonizado pelo Ed Murphy, que traz aí o Sherman Clamp como personagem principal, né, em que ele é bastante obeso e sofre de uma grande compulsão alimentar, né, e uma cena do filme que ele abre a geladeira, só sorvete, alimentos processados, industrializados, enfim. É bem uma representação do contrário da alimentação saudável, né. A outra obra que eu pensei é o filme que é, pra mim, um dos mais engraçados dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, que é o Norbit, né, uma comédia de peso. E aí a Rasputia, né, que também é essa pessoa obesa que tem essa compulsão alimentar, né, que traz também esse efeito para a temática abordada. Também a Baleia, né, que foi protagonizada agora pelo Brendan Fraser, que inclusive ganhou, se eu não estiver enganado, ganhou uma premiação no Oscar, e que também traz essa questão da obesidade aí, ocasionada, né, por uma alimentação que, é claro, né,
na alimentação saudável. Outro repertório que eu pensei, isso na hora, tá? Na hora que eu vi o tema eu fui pensando nessas coisas. A música Comida do Titãs, né, que traz essa questão, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Ou seja, fala de não só de se alimentar, mas do processo mais do que a alimentação, a ideia de ser educado, né? Dentro desse cenário nacional. Então você tem uma série de possibilidades, a própria Constituição, né, que determina essa questão da dignidade da pessoa humana e o artigo 6º que dá o direito à alimentação, né? Isso também é importante. Ou poderia ser utilizado o artigo 205 que fala da educação em si. Então você tem aí algumas possibilidades. É importante também saber a questão de não fugir do tema, tá? Insegurança alimentar, que foi uma outra abordagem do vestibular UESB no ano de 2022, né, para o vestibular 2022, né? Trazia insegurança alimentar. Então lembre-se, alimentação saudável é uma coisa, insegurança alimentar é uma outra coisa. É preciso que a gente entenda que a alimentação saudável é o núcleo temático. Para a gente não fugir do tema, é necessário que a gente fique bem atento, porque o foco se for para fazer uma dicotomia, uma diferenciação, é preciso lembrar a alimentação saudável e a alimentação que não é saudável, tá? Então é importante pensar nesse processo, inclusive essa questão da americanização dos fast foods, né, que é algo tipicamente da cultura norte-americana, mais representado pelo McDonald's, né? Então, inclusive tem até o filme Fome de Poder, né, que traz essa questão dos alimentos industrializados, processados. Então, isso pode ser utilizado como repertório, mas cuidado. O tema ele deveria ter o foco central na alimentação saudável, tá? Isso também é bem importante, porque fugir do tema é realmente uma linha muito tênue e a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que aqui é só um bate-papo, são só sugestões, né? Afinal de contas, a prova já foi concluída, já foi feita, é apenas um breve comentário sobre. E já que os textos de apoio problematizaram a questão, sim é necessário, né, que haja um processo interventivo, né, já que fala de caminhos e possibilidades, né, possibilidades para essa alimentação saudável. Então poderia ser trazido uma espécie de intervenção, já que fala-se de desigualdade de acesso e fala-se também do processo educacional e instrucional com relação à alimentação. Então isso sim poderia e deveria ser colocado dentro do texto, mas como eu disse, como os guerreiros se prepararam muito bem, eu sinceramente estou muito tranquilo nesse sentido, porque a preparação ela foi feita dentro dos parâmetros dos critérios de correção dessa prova, já sabíamos o funcionamento da UESB, entendíamos os critérios de correção e aí a aplicação fica muito mais fácil, beleza? Então, para você que fez o vestibular da UESB, boa sorte no resultado, espero que você tenha feito uma grande prova e, é claro, vamos comemorar juntos. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes, vamos para cima.